tô aqui de novo, papo de cozinha com a Ana Maria, saí da cozinha, de mexer as panelinhas lá e vim falar com o Dr. Clay. Dr. Clay, esse médico neuropediatra. Tudo bem, Dr. Clay? Tudo bem, é um grande prazer estar aqui novamente no seu programa. Pois bem. Podendo aí fazer um trabalho de conscientização. De conscientização. Dr. Clay, depois que o senhor esteve no programa, eu tive vários questionamentos. Várias pessoas me ligando, pedindo, mandando perguntas, perguntando se o senhor poderia responder. Então eu disse assim, eu vou falar com o Dr. Clay e a gente vai fazer outros programas. O senhor concorda de fazer mais de um programa junto comigo nesse nível, falando do autismo, sobre as deficiências dos pais, as dificuldades? Sim, para mim é um grande prazer. Muito À bem. disposição. Muito bem. Dr. Clay, a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é sobre a evolução do quadro do transtorno autista. É isso que eu falo? Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Qual é a evolução desse quadro? Então, esse é um transtorno que a gente enquadra ele dentro dos transtornos de desenvolvimento. Tá. Então, o que o autismo faz? O autismo é uma condição que atrapalha o desenvolvimento da criança. Atrasa a aquisição do desenvolvimento social, da comunicação e também da capacidade da criança fazer elaborações que são fundamentais para que ela possa criar mecanismos de adaptação ao ambiente onde ela vive. Como é um transtorno de desenvolvimento, ele afeta o desenvolvimento. Afetando o desenvolvimento, é um transtorno que não tem cura, não vai desaparecer. A criança acometida pelo quadro autístico, ela vai ter autismo para o resto da vida. Assim que o pai e a mãe recebem o diagnóstico no consultório médico, seu filho tem esse transtorno. Isso aí é para sempre. É para sempre. O que acontece muitas vezes é que a criança, às vezes, foi diagnosticada como se fosse autista, mas na realidade ela não era. Ela tinha uma outra condição e que o tratamento, de repente, fez o quadro desaparecer. E não foi autismo que desapareceu, foi outra condição que erroneamente diagnosticada como autismo que acabou sarando, desaparecendo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O diagnóstico tem que ser muito bem firmado, muito bem fechado. E isso requer alguns procedimentos específicos. Os pais precisam ter a consciência de que o diagnóstico de autismo, em alguns casos, eles são fáceis de fazer, muito fáceis. Mas tem alguns casos que o diagnóstico é muito difícil. Requer uma avaliação multidisciplinar. Não só do neuro, não só do psiquiatra infantil, mas também junto, em conjunto, um psicólogo que saiba avaliar, uma fonoaudióloga que saiba avaliar e uma escola que saiba descrever comportamentos que atrapalham a vida da criança, que desarticulam a aprendizagem dela lá, comportamentos peculiares. E isso nem sempre uma escola sabe fazer. Nem sempre, quase nunca, né? Na realidade, o que nós vemos hoje é um despreparo da instituição automaticamente saber descrever o que está acontecendo. Essa é uma das perguntas mais frequentes das mães que mandaram para fazer para o senhor. Qual é o papel do médico, do senhor, por exemplo, do doutor como neuropediatra, numa lei municipal ou estadual, para conscientização que as escolas municipais, as escolas privadas precisam ter profissionais capacitados para a inclusão dessas crianças? Sim. Qual é o papel do senhor como médico? Porque o senhor é o primeiro. Eu, por exemplo, eu sou Ana Maria, eu não tenho nenhum filho autista, nem dentro da minha casa, então para mim fica longe a situação. Para uma mãe fica longe também, porque a mãe já está vivendo uma situação de exclusão e ela não sabe como alcançar uma lei para isso. Qual é o papel do senhor como médico? Que autoridade o senhor tem para dizer a escola precisa ter alguém capacitado para receber essa criança. E essa criança não pode ficar exclusa da escola. Então, o primeiro papel do médico é o de
levar conhecimento. Então, eu sou especialista, eu leio, eu tenho o hábito de estudar artigos científicos nacionais, internacionais, faço parte de grupos de pesquisa no Brasil, estou envolvido também com a Associação Brasileira de Neuropsiquiatria Infantil. Então, ou seja, o meu envolvimento faz com que o conhecimento que eu tenho possa ser traduzido em democratizar esse conhecimento para as pessoas que não têm. Então, esse é o primeiro papel do médico. O segundo papel é ter capacidade, capacitação, habilidade adquirida por esse conhecimento de ajudar e auxiliar em suspeitar se uma criança é autista ou não e confirmar o diagnóstico. Terceiro papel do médico. A lei nos dá esse papel. Feito o diagnóstico, os pais têm direito a toda assistência que é prevista em lei e que a escola, tanto municipal, quanto estadual, quanto particular, deve implementar currículo diferenciado, deve buscar o professor de apoio, ou seja, existem várias coisas que a escola deve fazer. Só que hoje nós estamos passando por um sério problema. A gente tem a lei, mas não tem escola preparada. Exatamente. Esse é um dos desafios. A lei já foi feita, já existe, e só que não tem escola preparada. Não existe escola preparada. Primeiro porque cada criança com autismo tem características peculiares. Cada autista é diferente. Então a gente tem que avaliar cada caso de uma forma individual. E a partir daí o plano feito para a escola ele também tem que ser individual. Mas via de regra, a escola tem que estar preparada para, ao chegar a criança lá, já saber mais ou menos quais medidas ela deve tomar para abraçar essa criança, para ela realmente ter um ambiente onde ela vai ter suas dificuldades assistidas. Incluir essa criança no meio das outras. Exatamente. Porque eu tenho visto que a primeira coisa que uma criança autista precisa é da socialização. Sim. No último programa, eu coloquei que o tratamento do autismo se desenvolve em 4 eixos. 4 eixos. Abordagem psicossocial, intervenção específica nos atrasos maiores, né? Com apoio fonoaudiológico, terapia ocupacional, medicação para as comorbidades ou as condições que se associam ao autismo e atrapalham o desenvolvimento pleno, e abordagem educacional. Então, a escola está aqui, ó. Está no 4º item. E no primeiro. Agora, vamos supor que não existisse lei nenhuma. Eu não vou precisar fazer isso então? Não. Tem que fazer do mesmo jeito. Tem que fazer. Não é porque está na lei que a escola não vai ter que buscar. Dr. Clay, mas tem uma outra questão. Vamos aproveitar porque nós estamos nesse ponto. Vamos esticar. Muitos diretores de escolas da região conversam comigo abertamente. Falam, doutor, mas nós não temos dinheiro, nós não temos condição, nós temos muita dificuldade de implementar tudo isso. Privada ou municipal? Privada, municipal, estadual, a dificuldade é generalizada. Quem tem responsabilidade, então, de ajudar essa escola a ter essas condições assistidas? O poder público. A lei vem do Estado. Seria muito mais fácil a gente imaginar que o Estado deveria dar todo o provimento para ambas as escolas, sejam elas particulares ou públicas, ou melhorar mais o atendimento público para não deixar apenas a escola particular essa missão. Mas mesmo as escolas particulares, é o questionamento das mães, elas não aceitam. Ou quando recolhe uma criança por medo da lei, por medo de excluir a criança, passa algum tempo, quando aquela criança, entre aspas, vai dar problema, porque ela precisa de um atendimento especial, a escola pede que a mãe se retire. Essa criança não é para ficar aqui, essa criança a escola não pode fazer isso. Para uma pai. Mas por lei ela não pode fazer isso. O médico pode dar, por exemplo, o senhor dá um remédio. Uma criança precisa desse remédio, o médico prescreve. O médico pode prescrever, essa criança tem que ficar numa escola? Não necessariamente. Mas por exemplo, medicação... a criança vai ter que aprender a ler e a escrever. Sim. A socialização é um dos quesitos para essa criança evoluir. Isso. O médico pode prescrever uma escola?
não seria recomendável, porque senão você poderia estar direcionando o mercado, né? Mas tem escolas que, estando mais preparadas, eu comento com os pais, olha, aquela escola tem tido uma boa experiência. Não, mas não o nome da escola. Não. Essa criança precisa frequentar escola. Ponto final. Toda escola deveria automaticamente... pode fazer isso? Deve fazer isso. Deve. A escolarização é uma das coisas que faço questão de, desde que a criança já completou 1 ano e meio, 2 anos, orientar os pais a colocarem a criança em regime escolar. Não precisa ser escola clássica, pode ser um CIMEI, pode ser uma creche, pode ser uma escolinha apenas para permanecer ali pelo menos por meio período. Agora, não adianta eu colocar na escola sem que a escola assuma determinadas estratégias para diminuir o prejuízo dessa criança lá. Exatamente. Então, por exemplo, uma escola para autista não pode ter muito barulho. Alguns barulhos incomodam. Escolas para autista tem que estar preparada, porque aquela criança pode, na hora da refeição, não querer se misturar com as outras. Por questões relacionadas ao próprio autismo. Tem crianças com autismo que têm repúdio de determinados cheiros, e esses alimentos podem dar náuseas, podem fazer a criança ficar irritada. Então a escola tem que estar preparada para determinadas situações e intercorrências que são comuns em crianças com autismo. E que, se a escola não estiver preparada, a escola vai ficar desesperada e não vai fazer nada e vai pedir para a mãe tirar a criança da escola. Exatamente. Mas para abrir uma escola... Sim. Para montar, por exemplo, eu vou montar uma escola. Vou abrir uma escolinha particular, rede privada. Não é pedido para mim, na documentação, que eu tenha um pré-requisito. Isso, não é pedido para mim uma estrutura pré-fabricada para isso. Para que eu tenha uma inclusão de uma criança autista. Então, eu estive, por coincidência, eu estive conversando com uma diretora de escola de uma cidade aqui da região, que ela me interpelou por meio de 3 ou 4 e-mails me questionando exatamente isso. Quando eu montei a escola, a lei não dizia que eu tinha que ter tudo isso. Por que agora eu tenho que fazer? Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil. A lei vem antes do preparo. A lei vem antes de uma equiparação. Quem fez a lei não sabia. Não tinha ninguém autista na família. É que no fundo, a gente cria a lei para forçar a sociedade a se sensibilizar. Agora, sensibilizar não significa ter que montar uma estrutura que, de repente, um dono de escola não vai dar conta de fazer. Então, é necessário, muitas vezes, você ter uma forma de facilitar isso. Então, ao mesmo tempo, saiu na Folha de São Paulo de hoje um artigo escrito por 2 profissionais da Santa Casa de São Paulo, da área de psiquiatria, revelando, colocando lá que existe lei hoje, desde 2014, de um programa chamado PRONAS, do Ministério da Saúde, que iniciativas feitas em prol de crianças especiais traz e permite benefícios fiscais. Então a escola já pode estar buscando esse caminho, né? Então, são coisas que... Se mexendo nos bolsos, as coisas modificam. São coisas que vão surgindo depois da lei de 2012, que foi a Lei Nacional Berenice Piana. Dezembro de 2012, assinado pela presidente atual, que dá oportunidades e passa a ter um marco regulatório do que fazer. A partir dessa lei, outras iniciativas foram surgindo. O que nos falta é criar um protocolo embasado em evidências científicas para que todo mundo siga. Não tem esse protocolo. Você vai num cardiologista, ele pede exames para você, não pede? É um protocolo. Protocolo? Isso mesmo. Se o teu colesterol vier assim e o teu eletroencefalograma vier assado, ele já tem lá automaticamente um protocolo para te prescrever do que você deve fazer em termos de alimentação, exercício físico, medicações que você deve utilizar e controle de outras condições que podem piorar teu coração. Não é verdade? É verdade. Por que para o autismo nós não temos um protocolo pronto, engatado? Sendo que nos Estados Unidos nós já temos esse protocolo. Na Europa nós já temos esse protocolo. E o Estado de São Paulo recentemente montou um protocolo também. Então nós precisamos também pensar que o autismo, por ser uma condição médica, ela precisa também ser vista de uma forma sistematizada, onde eu já tenho que montar um esquema automático para que seja democrático e seja colocado todas as crianças que apresentam autismo
assim todo mundo vai seguir de forma equânime. Pois é, Dr. Clay, mas isso não pode partir de uma questão municipal? Sim. Ou precisa vir de uma federal, estadual, até chegar municipal? Pode partir do municipal. Pode partir Vou dar um do exemplo. municipal? Santa Catarina. O estado de Santa Catarina hoje tem uma legislação específica para autismo. Muito boa, inclusive. Estadual. Eu tenho essa experiência porque eu já fui dar palestras pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Lá eles têm todo um protocolo já, mais ou menos montado em cima de uma lei estadual. Ninguém ficou esperando o governo federal. Eles se organizaram junto com as AMAs, que são muito bem organizadas em Santa Catarina, se organizaram por meio de palestras, por meio de equiparação técnica. Eu fui dar palestra lá exatamente para dar essa equiparação técnica. Fui um dos profissionais que foram convidados. A partir daí, todos os professores da rede já automaticamente já sabem mais ou menos o que começar a fazer. Porque o conhecimento foi democratizado e institucionalizado. Todo mundo tem que fazer. Da outra vez que eu vim aqui, eu falei com o senhor que eu tinha me apaixonado, né? Esse assunto é fantástico. Por essas crianças. E eles precisam de ajuda. Até que estava na paixão, eu estava vendo só crianças assim, bonitinha. Sim. Tanto que eu cheguei a pensar que um dos meus netos, algum deles, poderia ter alguma coisa de autismo. Um espectro. Um espectro. Um traço. Um traço. Porque as crianças que eu convivi com autismo, que as mães dizem, é Asperger, é classe, as crianças que eu convivi com autismo, elas não me assustaram. Eu achei, que Deus me perdoe se eu estiver falando besteira. Não. Mas se eu tivesse uma criança dessa em casa, eu saberia conviver numa boa. Para mim não ia ser Sim. muito estranho. Mas a partir do minuto que eu vi crianças com autismo em situações assim que escapa quase da mão da situação de um médico, muito difícil. eu passei, eu disse, meu Deus, precisa ter agora. Aí entra o que eu falei para você no primeiro programa, que é a heterogeneidade do quadro. A complexidade e a variabilidade do quadro autístico varia muito de pessoa para pessoa. Eu vi uma menina agressiva, autista agressiva. Muitas, por quê? Porque não sabem se relacionar com o ambiente, tem dificuldade de reconhecer o que é perigoso do que não é perigoso. Muitos autistas são agressivos não porque são pessoas difíceis, mas porque têm medo. Medo de sons estranhos, medo de acúmulo de pessoas, medo de mudanças súbitas de ambiente, de rotina. E o professor precisa saber de tudo isso para não julgar. Foi isso que a mãe me falou, não pode sair de casa porque você escuta um barulho, ela entra em pânico e daí a sociedade inteira se assusta. Mas aí tem que se fazer o tratamento global, né? Então, por exemplo, uma criança dessa, eu tive casos aqui no meu consultório de crianças com autismo que não saíam de casa. Os pais não saíam para passear há 2 anos. Porque ao sair na rua, um carro passava, ela gritava, se jogava no chão, batia a cabeça na parede e voltava para dentro de casa. Depois da medicação, as coisas mudaram. Ela começou a sair de casa. Os medos foram embora e a criança começou a se socializar, tanto na escola, porque jamais ela ia para a escola, começou a ir. E começou a ajudar a mãe no mercado. Ela começava a pegar alguns objetos, e autista não costuma ter, inicialmente, ato de compartilhar experiências ou de se solidarizar. Essa criança começou a ter ato social de compartilhamento e solidariedade. Olha que legal. Remédio, junto com algumas intervenções. A situação, esse conjunto que o senhor falou, os 4 eixos. Os 4 eixos, faz com que as coisas melhorem. Muito. Vou dar um outro exemplo que a escola, e quem estiver me vendo aqui, que for de escola, pode adotar para si, para levar lá para a sua experiência, para a escola. Uma mãe que eu atendi hoje, de uma cidade aqui próxima, eu tenho muitos pacientes da região de Maringá e vem aqui. O que essa mãe fez depois do diagnóstico? Ela levou a criança para uma fono que sabe trabalhar,
levou a criança para uma psicopedagoga especializada em Marialva, que é a cidade, eu vou falar agora, é Marialva. E o que essa mãe começou a fazer? Ela começou a buscar informações de como trabalhar com o seu próprio filho e conversar com os professores da escola. Quando ela foi levar o filho para a escola na primeira vez, a escola não queria saber da criança. Não, vai para pai. E a criança não precisava ir para pai, porque a gente percebe que é uma criança com autismo com um bom nível intelectual. A linguagem está melhorando bastante com as intervenções. Poderia ficar numa escola regular. Mas o medo, a insegurança da equipe escolar fez com que a primeira atitude da escola fosse de repúdio. A hora que a mãe começou a levar as informações, a psicopedagoga que atende a criança começou a ir na escola e fazer pequenas modificações no ambiente, ajudar a estruturar o currículo, a escola começou a ver que não era um bicho de 7 cabeças. A escola começou a aceitar a criança e hoje a mãe e a escola têm um convívio maravilhoso, que é o sonho de todo pai, de toda mãe de autista e de qualquer filho, mas de autista mais ainda, porque os pais de autista têm mais risco de depressão, mais risco de ansiedade, mais risco de dissolução conjugal, né? E a gente tem que pensar nesse lado também. Pois é, Dr. Clay, nossa conversa aqui é muito empolgante, emocionante, mas nós precisamos deixar um pouquinho para outro programa. Estaremos aí. Porque o espaço da Tridentários aqui, onde eu estou, é pequenininho e eu preciso chamar o senhor outra vez. Não tem problema, estarei à disposição. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado a todos. Eu volto, o Dr. Clay, nós vamos continuar conversando e você vai ficar mandando pergunta, dizendo o que você quer saber que o Dr. Clay responde. No próximo bate-papo com o Dr. Clay, você vai conferir e escutar as tuas perguntas sendo respondidas, tá?